Então, Brenda, mais uma vez, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada. E você poderia falar um pouquinho da sua trajetória, como você iniciou, como que você descobriu a psicologia organizacional? Pois é. Então, a psicologia organizacional, eu descobri ela através do RH, né, do Uhum. Recursos Humanos. Quando eu estava na faculdade, no segundo período, eu consegui um estágio, né, voltado para a área de RH, mas era um estágio um pouco diferente, porque todas as minhas atividades eram voltadas para teste psicológico. Então, o meu alvo era isso, teste psicológico. Então, tinha o RH, mas eu não lidava com processos administrativos. Eu lidava Uhum. mais com teste psicológico. E aí, através do teste, eu fui conhecendo mais a psicologia. Porque não é só aplicar e corrigir o teste, né? O teste, ele te diz algo. E você precisa de um olhar técnico, um olhar voltado para a psicologia em relação àquele resultado, né? Até Uhum. para você poder elaborar um parecer sobre aquilo, né? Então foi assim que eu comecei a conhecer a psicologia. Eu ainda via o RH como aquela questão administrativa, burocrática, e não tinha esse olhar voltado para o ser, né? Para o ser humano, para as características de personalidade, comportamentais. Eu ainda não tinha esse olhar. E aí, quando eu comecei a estagiar, aí eu já vi uma nova experiência, né? Uma nova metodologia, né? Bacana. E acabou se descortinando para você uma nova área de atuação, né? Sim. E aí, depois que eu conheci os testes, eu me apaixonei. Adorava aplicar os testes, achava incrível os resultados. E é melhor ainda quando eu fazia a entrevista logo após e o teste Uhum. ele batia direitinho com a entrevista. Então, aquilo ali casava tão bem, eu ficava encantada. Eu falei, nossa, realmente é muito assertiva essa técnica. Então, depois disso, eu não quis mais largar o teste. Então, eu comecei a pesquisar vários testes, qual era o significado, qual era a fundamentação dele. E aí, depois, eu fui só investigando cada vez mais essa área do teste psicológico e depois com a entrevista. E aí já vem a entrevista por competência, né? Casar as características comportamentais. Nossa, que bacana. Foi legal que foi uma descoberta, né? Você foi seguindo o seu desejo, a formação, e a própria psicologia foi te colocando, você foi descobrindo, né, o caminho, e a própria psicologia foi te direcionando, né, dentro daquilo que você se identifica, que você gosta, né? E aí você passou a conhecer uma outra dimensão da psicologia, aprofundar um pouco mais, que é a questão dos testes, né? Dos testes Exatamente. psicológicos, das correções, e comprovar que os testes realmente eles são bem eficazes, né? E eles nos trazem resultados, né? Com certeza. E eu também desmistifiquei aquele olhar que eu tinha que era só recrutamento, seleção, triagem de currículos. E não é só isso. Tem um outro olhar, sim. O olhar de avaliar aquele ser, de ver ele como um ser integral, né? Por que ele está buscando. E aí ver também os interesses da empresa, ver qual é a história do candidato, ver se combina. Porque às vezes o candidato ele quer muito algo, mas muitas vezes não é o que ele realmente quer. É o que ele meio que identifica. Então, é algo que você tem que avaliar também, porque não adianta o candidato chegar, ser efetivado e ficar um mês. Uhum. Né? É frustrante para ele, é frustrante para a empresa, né? Então, sempre ter aquele olhar de ver se ele tem os valores, né? A missão da empresa, porque assim é uma escolha mais assertiva, né? Algo que dá para ser construído ali. E isso dá para fazer com um olhar clínico, sim, com um olhar psicológico. Que legal. Bacana, muito boa a sua abordagem, muito boa a sua forma clara, né, de nos explicar, de colocar um pouco da sua experiência. E durante a semana, eu coloquei uma enquete, coloquei umas perguntas aqui no Instagram, e eu vi que muita gente participou. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a cada um de vocês que participaram dessa enquete, que nos enriqueceram com as dúvidas e com as demandas de vocês. É, ou seja, vocês enriqueceram, trouxeram para a gente o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu posso começar a trazer as perguntas? Com certeza, fique à vontade.
Tá bom, obrigado. E aproveitando, se você tem alguma dúvida, se surgiu algum questionamento, podem colocar aí, que aos poucos a gente vai respondendo com todo carinho, tá bom, minha gente? Então vamos lá. O que aborda a psicologia organizacional? Bem, a psicologia organizacional, falando de uma forma bem objetiva, ela lida com a saúde do trabalhador dentro de um ambiente de trabalho, dentro do ambiente laboral, né? Ele pode ser trabalhado de uma forma preventiva, né, para que não ocorra nenhum tipo de estresse, desmotivação, como corretiva, né? Se algo não está certo, se algo não está tendo um andamento bom, tem como intervir nessa situação e tentar fazer com que se equilibre, né? Então pode ser atuado de uma forma preventiva quanto corretiva, mas sempre visando o bem-estar do trabalhador dentro daquele ambiente, né? Porque é um ambiente onde ele passa tantas horas do dia dele, onde se gasta tantas energias, né? Então, quanto mais tiver um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo, ele consegue produzir, ele consegue se manter motivado e ele consegue atender os objetivos dele estar ali, né? Então, a psicologia organizacional, ela vem com essa questão. Quais são os métodos que a psicologia pode utilizar para que aquele empregado se sinta bem naquele ambiente, né? Para que ele possa se manter motivado e produzir da melhor forma possível. Então, é esse olhar, é o olhar da saúde dentro do ambiente de trabalho. Bacana. E vivendo no contexto que a gente vive, né, de tanta correria, de tantas demandas, de uma tecnologia que o tempo todo nos coloca, né, em contato uns com os outros e que nos sobrecarrega demais, né? E ter esse olhar da psicologia dentro dos ambientes de trabalho, das organizações, vendo não só o profissional, né, mas assim vendo o ser humano, né, não só aquela pessoa que executa um trabalho, que resolve demandas, mas uma pessoa humana que tem emoções, que tem sentimentos, e a psicologia vai auxiliar aí, né, nessa busca por qualidade de vida e em todas as dimensões, como você colocou, a questão do ambiente, a questão da saúde, a qualidade do trabalhador, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. E lembrando sempre que o psicólogo organizacional, ele trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, ele vai estar lidando com diversas áreas profissionais ali. Então, saber lidar, respeitar o espaço do outro também é uma tarefa muito boa, porque você tem várias ferramentas para conseguir o resultado, né, eficaz, o resultado que se espera, né? Então, é algo muito agregador. E sai um pouquinho daquela visão da clínica, onde é só o psicólogo e o outro, né? Foge um pouquinho disso, porque aí tem uma equipe, que pode ser uma equipe de 10, de 20, de 30 pessoas, e aí você começa a gerenciar pessoas, né? Que é a gestão de pessoas. Pô, que bacana, muito legal, muito boa a sua resposta. Mais uma pergunta. A psicologia organizacional é necessária na organização apenas quando há problema ou também é preventiva? A psicologia organizacional, ela deveria ter em todas as instituições. Por quê? Ela é o equilíbrio do clima organizacional. O clima organizacional é a cultura. Qual é a cultura do lugar que você trabalha? Né? Essa cultura está sendo estabelecida? Né? Ela está sendo acolhida pelos colaboradores? Se não está, como é que eu faço essa transferência? Né? Então, a psicologia organizacional ela não precisa ser só pontual, quando tem algo ali para você corrigir. Ela é fluida. Aos pouquinhos ela vai fluindo, ela vai acontecendo, ela vai tendo o seu espaço, né? É a mesma coisa do seu primeiro dia de trabalho. Quando você entra no seu primeiro dia, você não se sente aconchegado, acolhido. É aos pouquinhos que você vai se familiarizando com aquele ambiente, você vai se sentindo parte daquilo, né? E não é do nada que a pessoa se sente parte, né? É tudo com o acolhimento, com os processos, com a forma que é dita, com a forma que é apresentada, né? E tudo isso precisa de um mediador, né? E o psicólogo acaba sendo esse mediador também, né? Por isso que ele trabalha tanto com RH e muitas vezes ele está dentro do RH,
porque o RH é onde tem mais contato com pessoas. O psicólogo, ele precisa estar em contato com pessoas. Ele precisa saber o que, que o outro está pensando, o que, que pode ser corrigido, o que, que pode ser melhorado, né? Então, essa pessoa que vai estar fazendo essa transição é o psicólogo, né? Então, ele deveria estar em todas as organizações, né? Eu acho que assim teria menos conflitos, menos ruídos de comunicação, né? E mais empatia mesmo, né? E é basicamente isso. E quem sabe, né? A gente está caminhando aí para um processo de valorização, desmistificação e conhecimento do psicólogo, né? A gente tem percebido que o psicólogo ele passou a ser mais. A psicologia já era algo querido pelas pessoas, mas a psicologia está passando a se tornar algo importante, algo essencial para as pessoas. Então, quem sabe, né, no futuro, a psicologia não expanda mais em todas as organizações, em todas as instituições. Como eu falei, né, você que está entrando aqui na nossa live, está participando com a gente, o meu projeto é trazer vários profissionais da psicologia, né, vários psicólogos que atuam em diversas áreas da psicologia para mostrar para a gente, para o público, né, que a psicologia ela também ela pode estar atuando em diversas funções, diversos ambientes de trabalho. Não só a clínica, mas também em diversos ambientes de trabalho. O Juanito está dizendo que a psicologia é tudo. Eu vi que uma pessoa... o Psi Júnior Moraes. Isso, ele colocou, o clima é a resposta da cultura. E é exatamente isso, né? Quando tem uma cultura organizacional bem estabelecida, depois de um tempo, você consegue ter um termômetro para saber como é que está o clima, né? Como é que está sendo acolhido pelos colaboradores essa cultura, né? Então, o clima é exatamente isso, é o resultado da cultura. E é através do clima que você consegue perceber aonde que dá para melhorar, aonde que não está tão bom e aonde que está muito bom e deve continuar, né? E falou muito bem, Júnior Moraes. Então, mais uma pergunta dos nossos queridos e amados seguidores. Inclusive, eu reproduzi a pergunta conforme eu recebi. Eu não alterei nada, eu estou fazendo exatamente como está a pergunta dos seguidores. Ó. Quais as semelhanças e diferenças entre o psicólogo organizacional, ou a psicologia organizacional, e os recursos humanos? Sim, eu acredito que a principal diferença seja o olhar, né? Porque o profissional de recursos humanos, ele lida muito com processos burocráticos também, né? Muito voltado para o administrativo, né? E eu ainda vejo o psicólogo organizacional como algo mais prático, mais próximo, né? Tendo aquela visão de saúde, aquele olhar diferenciado, né? E além disso, tem a questão também dos testes psicológicos, né? Que quem faz esse manuseio é o psicólogo, né? Até quando você vai comprar um teste, é necessário ter o CRP, você tem que se identificar, você é responsável pelaquilo, né? A questão também dos pareceres técnicos, né? Como eu falei no início, quando a gente aplica um teste, a gente pode elaborar um parecer depois. E esse parecer é um parecer técnico, né? Onde o psicólogo é o profissional mais preparado para isso, né? Então, eu acredito que as principais diferenças sejam essa, o olhar, a abordagem, né? Até quando você vai fazer um acompanhamento com o colaborador, e aí você consegue levar um pouquinho da clínica, porque você tem aquela conversa, mas é uma conversa voltada para a saúde, né? Para saber como é que tá, o que está por trás daquela fala, né? Então, é um olhar clínico também. E isso quem tem é o psicólogo, né? É claro que o RH ele também tem essa visão, né? Mas o olhar da saúde, o olhar do que está por trás ali, eu acho que o psicólogo ele está um pouquinho mais à frente em relação a isso. Eu acredito que seja essas as principais diferenças. Ótimo. Tem uma outra pergunta de um dos seguidores. Como eu disse, eu utilizei conforme eles me mandaram, não alterei nada. Uhum. Qual o valor a cobrar pela prestação deste serviço? Existe uma tabela de preços definida? Então, não existe, né, uma tabela,
né? Assim como as outras áreas da psicologia também, né? Tudo vai de acordo com a região que você trabalha, né? E com a empresa também que você trabalha. Se você está trabalhando para uma multinacional ou se você está prestando um serviço de consultoria para uma multinacional, provavelmente vai ter um valor diferente de uma empresa pequeno porte que está começando agora, né? Então varia muito para qual empresa que você está trabalhando ou que você está prestando um serviço de consultoria, né? E alguns profissionais, a maioria, né, de psicólogo organizacional, trabalha com CLT. Então já tem um piso, né? O psicólogo organizacional ele tem um piso, se pesquisar consegue, mas não é um piso obrigatório, ele é variável, que depende de cada empresa, né? Então não tem uma tabela. Ah, legal. E é uma grande dúvida, né, das pessoas, né? A gente vê um pouquinho isso na clínica, né? Quando muitos colegas estão iniciando a carreira, ou até mesmo a gente, né, que está um tempinho aí caminhando, a gente tem um pouco de dúvida, por vezes, em relação ao quanto cobrar, que existe uma tabela. Então, essa questão Uhum. financeira é algo assim simbólico, né? É algo que traz todo um significado simbólico, mas também é, traz uma preocupação para aqueles que estão iniciando a carreira, para aqueles que precisam viver da psicologia, porque é a profissão que eles escolheram, que eles amam, né? Então, Sim. é muito boa a pergunta, né, do seguidor, né, que fez em relação ao valor, ao pagamento, à remuneração desse profissional. Muito boa. A dica que eu deixo é sempre pesquisar. Pesquisa qual é a base salarial das empresas, procura ver qual é o porte da empresa, né? Se é pequeno, médio, né? Se é uma multinacional ou se não, né? E faz uma pesquisa para ver como é que está a base do valor, né? Para pelo Uhum. menos você conseguir comparar, fazer uma comparação, né? Mais real. Porque realmente varia muito. Varia da carga horária também. Qual é a carga horária? Se ele trabalha 8 horas por dia, ou só se ele trabalha 6, né? Se ele vai trabalhar por demanda, com entrega de projeto, ou se vai ser quadro efetivo de colaborador. Então varia muito. Show, show. Uhum. Mais uma pergunta. Qual o principal obstáculo encontrado pelos profissionais, pelos psicólogos que, que escolhem, né, atuar na área organizacional? Ó, na minha opinião, eu acredito que o maior obstáculo é trabalhar com outros profissionais de áreas diferentes. Por mais que seja muito enriquecedor, porque você acaba aprendendo um pouquinho sobre a área do outro, aquela questão de mentes juntas pensando, acaba sendo muito agregador, né? Mas às vezes é complicado, porque você tem uma visão e aí a outra área de atuação tem outra visão. E aí a psicologia organizacional dentro de uma empresa ela trabalha muitas vezes com projetos. E aí projetos envolvem outras pessoas, outros setores, outras áreas, né? E às vezes você conseguir com que todos trabalhem juntos por um objetivo só é difícil, né? Porque nem todo mundo às vezes segue a mesma linha de raciocínio ou tem a mesma visão que você e acaba gerando conflitos em algum momento, conflitos de pensamentos, né? Então Uhum. acredito que seja a maior dificuldade, assim, porque do restante eu acho que assim, é mais leve, é mais tranquilo. É, uma seguidora, ela fez uma. Acho que vocês estão me ouvindo bem? Que alguém colocou para eu falar um pouco mais alto. Consegue me ouvir bem, Breno? Eu tô te ouvindo, eu tô ouvindo. Consegue? Uma seguidora, ela perguntou: como destacar o meu currículo no meio dos outros? Olha, essa pergunta, eu adorei essa pergunta, porque eu já até quis uma vez fazer um workshop falando só como montar um currículo, né? Porque eu ainda Alguém vejo, me chama, hein, que eu quero participar. porque eu vejo profissionais com 20 anos de carreira e que muitas vezes não sabe se apresentar através de um papel, né? Porque o currículo é isso, é você se apresentar, né? Se lançar no mundo através de uma, duas folhas, né? E aí a dica que eu dou é, se você está focado em uma área, deixe específico o seu currículo para aquela área.
né? Uhum. Nem sempre a gente tem oportunidade de trabalhar a vida inteira em uma área só, né? Vou dar um exemplo do financeiro. Muitas vezes o nosso currículo não é todo lado financeiro. Tem áreas voltadas para o comércio. Mas se a vaga que eu estou me candidatando é para o financeiro, eu vou deixar ele mais atrativo para a área financeira. Então, às vezes, eu não preciso colocar ali o do comércio, que é uma atividade antiga, que já não faz parte do nível de profissional que eu sou agora, né? Eu acho essa dica muito válida. E descrever as atividades que você executava de verdade. Por que eu digo isso? Algumas triagens são feitas por palavras-chave, né? Vou dar o exemplo do financeiro de novo. Às vezes é contas a pagar, contas a receber, tesouraria, né? Então, você descrever isso no seu currículo, que você trabalhou com tesouraria, que você trabalhou com contas a pagar, com contas a receber, quando a pessoa for fazer triagem, quando o recrutador for lá puxar os currículos, o seu já aparece. Porque você tem o que ele quer, né? Então fica mais fácil do recrutador visualizar, né? Então descreva. É claro que seja objetivo, né? Coloque lá contas a pagar, contas a receber, tesouraria, fluxo de caixa, né? Sem desenvolver, mas falar qual era o tema daquela atividade, né? Porque fica mais fácil na hora do recrutador for olhar, né? E sempre manter uma organização, né? Um currículo limpo, sem muitas enrolações, né? Mas por palavras-chave mesmo, por palavra-chave de cada atividade que você executava, né? Eu acredito que isso é mais atrativo e é mais fácil do recrutador olhar, né? Porque tem gente que executa muitas atividades, que tem muitas experiências, né? Mas às vezes não sabe apresentar aquilo para o outro, né? E dependendo do recrutador, às vezes ele não tem aquele olhar, aquele cuidado de olhar cada palavrinha que você colocou no seu currículo, né? Que às vezes tem uns textos imensos. Então, colocar as atividades por palavra-chave, eu acredito que seja uma dica excelente para quando o recrutador for colocar o que ele quer, o seu piscar lá para ele e aparecer, né? Tem várias ferramentas hoje em dia que estão utilizando palavra-chave, né? Sistemas, banco de currículos. E esse é o melhor método para triar currículo. Então, se o seu currículo tem palavras-chave de atividades atrativas para aquela vaga que você está se candidatando, você consegue se destacar dessa forma, porque você tem o que ele quer, né? Então, eu acredito que essa seja uma boa dica, né? E sempre ser sincero, fazer uma carta de apresentação, né? No início, descrever um pouquinho sobre você, né? Sobre quem é você, o que você almeja, o que você espera dessa vaga, né? Que é uma forma de você mostrar um outro lado seu, sem ser numa área profissional. Mas você como pessoa, né? Você é uma pessoa dinâmica, você é uma pessoa comunicativa, você gosta de se relacionar com pessoas, né? Você ter um espaço para falar sobre isso é interessante também, né? Que você se mostra um pouquinho através daquele papel. Bacana, bacana. Então, minha gente, aproveitem, sigam as dicas que a Brenda, na psicóloga Brenda, ela está nos dando acerca de como a gente montar o nosso currículo, de como tornar o nosso currículo atrativo, né? Então, sigam as dicas dela, né? Porque são dicas muito boas, né? E são às vezes dicas, coisas simples que às vezes a gente não faz, né? Porque a gente às vezes Exatamente. quer customizar demais ou quer tornar um muito complexo, sendo às vezes coisas bem simples, né? São atitudes bem simples. Isso É para aquela qualquer questão área, né? do o menos é mais, né? Você ser objetivo e claro com as informações que você está apresentando, né? É mais fácil do outro conseguir te enxergar, né? Se alguém tiver dúvidas também, quiser um escopo de como é um currículo, pode mandar mensagem depois que eu possa enviar, sem problema algum. É isso aí. Inclusive, ó, eu recomendo o Instagram da Brenda, Ponto psicóloga.brenda, não é isso? Brenda. Então, Ponto ó, Brenda. bem fácil. Psicóloga.brenda. Sigam lá porque tem um conteúdo maravilhoso, muito bom. Eu gosto muito da página dela. Eu gosto até da arte. Eu falo muito isso para ela, né? Eu gosto da arte, do design, da forma que ela coloca, como ela se expressa. Tá bom, gente? Então, sigam lá a psicóloga Brenda, que eu tenho certeza que vocês vão crescer muito seguindo essa profissional exemplar e muito querida. Brenda, o que Sim. seria orientação vocacional e como é esse trabalho
feito pelo psicólogo? Então, a orientação vocacional ou orientação profissional, né, porque são usados esses dois termos, né, é um facilitador de escolhas, né? Eu gosto de dizer isso, é um conjunto de técnicas que vão facilitar a sua escolha, né? E essa escolha geralmente é voltado para a escolha profissional ou para a escolha de um curso, né, de graduação, ou um curso técnico, ou uma pós-graduação, né? Quando surgem muitas dúvidas e a pessoa não sabe muito bem qual direção seguir, a orientação vocacional é excelente para isso, né? E eu gosto sempre de dizer que não são só testes, porque tem pessoas que acham que é só teste e o teste vai te dar o resultado e você vai sair dali sabendo qual direção você vai seguir. E não é bem assim, né? Ele é um facilitador, né? Claro que vai utilizar técnicas, mas você tem que refletir sobre aquilo. Então, também é essa busca do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você analisa suas escolhas e mais você tem assertividade sobre elas, né? Porque se eu me conheço, se eu sou sincera comigo mesma, eu vou seguir direções que são mais parecidas comigo, né? Que tem a probabilidade de eu seguir ela por um longo tempo e não desistir no meio do caminho, né? Por causa das incertezas, né? Muitas vezes a gente deixa algumas coisas de lado porque fica em dúvida, porque não sabe ou porque está sendo pressionado por um outro fator externo, né? Então, parar um pouquinho, se dedicar um tempo para pensar nas suas escolhas, nas suas dúvidas, né? Pode te ajudar a se decidir de uma forma mais assertiva. Então, a orientação vocacional, ela tem um objetivo, né? Vem uma demanda e a gente trabalha sobre aquela demanda e vai vendo as possibilidades que tem. E a maioria é voltada mais para a escolha profissional ou para a escolha do curso, né? E agora está vindo uma demanda bem bacana também para aposentados, né? É? Sim, aposentados, porque é muito complicado. Uma pessoa que já trabalhou durante um longo tempo e aí se aposenta. E agora? O que eu vou fazer depois disso? Né? A vida não acabou, né? Ainda tem várias possibilidades, mas eu preciso olhar para elas, né? Eu preciso ver o que é possível para mim, até onde dá para eu ir, né? Então também tem essa demanda de aposentados também, que não é só um caminho, existem outras possibilidades, né? É a mesma coisa de um profissional que quer fazer um monte de coisas, um monte de coisa ao mesmo tempo, várias profissões. Eu sempre digo que é possível, sim, você ter mais de uma profissão, né? A gente está vendo profissionais se reinventando, profissionais inovadores, né? Que conseguem atuar em diversos âmbitos, né? Eu tiro como exemplo isso. Eu trabalho com a psicologia organizacional, eu trabalho na clínica também, né? Que são áreas diferentes, mas que eu consigo atuar, né? E assim são em outras áreas também profissionais, né? Então é olhar para as suas habilidades, para as coisas que dá para desenvolver, né? E tudo isso com auxílio de técnicas, de testes psicológicos, né? De textos, de autorreflexão, né? E é basicamente isso, a orientação vocacional e profissional. Eu acho muito interessante porque é uma descoberta assim sobre diversos aspectos, né? É parecido também com a psicoterapia, mas vem já com algo específico, que é a escolha, é a dúvida, né? E é isso. Eu sou apaixonada pela orientação vocacional. Eu fiz também quando eu estava no pré-vestibular, tentando me identificar com os cursos. Eu participei também e deu psicologia, segui o caminho certo, né? E é isso. Assim, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de fazer, eu super aconselho. Isso aí, seguiu o caminho certo e está dando muitos frutos. E frutos muito bonitos, assim, e frutos que a gente pode admirar, né? Que bacana, bacana. Um fruto aí de uma ferramenta, de uma técnica da psicologia, que é uma Sim, ciência, né? é uma Isso é uma, ciência. né? Exatamente. E a orientação vocacional, ela pode ser feita em grupo também. E é Hum, muito bacana em grupo, porque tem uma troca, né? Uma troca muito interessante. E às vezes a fala do outro tem tudo a ver com a nossa.
e acaba sendo muito esclarecedor ouvir o outro. E a gente também percebe que não somos os únicos com as mesmas dúvidas, né? Tem várias pessoas pela mesma situação e acaba sendo muito enriquecedor quando a gente tem trocas em grupo, né? Geralmente acontece em grupo, mas também tem individual, né? E tem tempo, né? Delimitado, né? O mínimo para você conseguir concluir um processo de orientação vocacional são 8 sessões, né? Então, ela já é mais regrada. Pô, que bacana, que legal. Uma última pergunta, essa pergunta eu recebi hoje. De onde surgiu as motivações para a sua escolha profissional? Eu acredito que você tenha falado um pouco disso, né? Mas Sim. de onde surgiu esse sentido? Como você descobriu que de fato era psicologia dentro das organizações? Começou com um teste psicológico mesmo. Eu me apaixonei. A primeira vez que eu tive contato com os testes, eu me apaixonei. Achei incrível, né? Mas aí depois eu fui vendo que é muito mais do que isso. A psicologia organizacional, ela trabalha muito com projetos também. Projetos voltados para a saúde, né? Para a saúde do trabalhador no ambiente laboral. Então, você criar projetos, você aplicar os projetos, você ver os resultados daquilo, é muito gratificante, né? E é um feedback imediato que você recebe, né? Se você planeja um projeto de 3 meses, você consegue ver os resultados, né? Então, eu sou encantada por projeto, adoro trabalhar com projetos, né? Projetos que visam a saúde e o bem-estar, né? Que eleva a motivação do colaborador, dele se sentir bem naquele ambiente, né? Então, para mim, é maravilhoso. Então, eu me apaixonei por projetos, né? Primeiro pelos projetos e pelos testes. Adoro os testes. Adoro, acho muito interessante quando a gente termina de corrigir e aí faz o parecer e vê também os acompanhamentos e vê como dá certo, né? Como é um resultado aquilo, né? Então, eu adoro. É. E é até bonito você falando, a forma que você fala até nos encanta e nos motiva a procurar conhecer um pouco mais dessa área. A vocês que são estudantes de psicologia, estão pensando, né, para que área eu vou, vocês que não tinham essa noção, né, de que existem outras áreas e outras possibilidades além da clínica, que é uma aventura belíssima, né? Mas aproveite essa live, faça para os seus colegas, né, direcione para eles, porque eu tenho certeza que essa live vai ser esclarecedora e vai ajudar vocês no discernimento em relação ao que vocês querem fazer, qual o sentido, qual o direcionamento que vocês vão dar para a vida de vocês enquanto psicólogos, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho e, como eu costumo dizer, né? Essa página só existe porque ela tem a presença de todos vocês que dão motivação para que ela continue existindo. Vocês são o sentido de tudo aquilo que é veiculado, que é publicado aqui. Tá bom? Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Brenda, pela sua presença. Obrigado por ter nos enriquecido, ter respondido as perguntas, né, dos nossos seguidores. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Sim, eu que agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou querer saber mais sobre algo que eu disse que não ficou tão claro, né? Sintam-se à vontade para perguntar depois, né? Toda troca de conhecimento é válida, né? Então, eu estou aí disponível para poder esclarecer dúvidas, né? Quem quiser saber mais, só perguntar. Isso aí, muito obrigado. E lembrando que eu vou continuar com esse projeto. Eu tenho uma perito, né, uma psicóloga que atua na área da justiça, que vai também conversar com a gente um pouquinho sobre a área de atuação dela. Tem uma outra psicóloga que eu estou conversando, que trabalha na área do esporte. Então, nós temos muitas possibilidades e muitas atuações para o psicólogo. Então, continue acompanhando a nossa página, continue acompanhando o Instagram, psico.análise, e sigam a Brenda também, tá? Ó, Brenda, psicóloga. Então, psicóloga.brenda. Isso. Então, ó, sigam a Brenda e com certeza grandes novidades, parcerias e conteúdo a gente vai ter aí para apresentar para vocês, tá bom? Tá Então, certo. Brenda,
Obrigado, muito obrigado.